Bom, pessoal, bom dia. Vamos estar dando início aqui à nossa aula. Nós vamos continuar falando hoje sobre números complexos, como a gente começou na última aula aí. E aí é o seguinte, vamos lá para a nossa exposição. Então, o que a gente precisa relembrar de números complexos? A primeira coisa que a gente precisa relembrar de números complexos, tá? Coisa muito importante, é que nós definimos como unidade imaginária a letra I, e que I ao quadrado ele é equivalente a raiz quadrada, ou melhor, I ao quadrado é igual a menos um, tá? A raiz quadrada a gente usa depois. Então, I ao quadrado é igual a menos um, tá? Essa é a relação fundamental que nós temos aqui. Consequentemente, tá? Quando a gente tem, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, isso aqui vai ser raiz quadrada de 4, que é 2, e por estar negativo, a gente coloca o I da unidade imaginária. Por exemplo, raiz quadrada de 9, menos 9, é 3i, tá? Esse menos que aparece aqui dentro da raiz transforma-se no i. Não é que o i é o menos, tá? O i, na verdade, ele seria a raiz quadrada de menos um, tá? Então, quando você tem um número negativo, você coloca o i na raiz aqui. Mas só vale ressaltar que a gente só usa o i quando a gente está trabalhando com números complexos. Nós estivermos trabalhando com números reais, a gente diz que a equação não tem solução. Por exemplo, se fosse nos números reais, isso aqui não teria solução, a solução seria vazia, tá? Mas em complexos a gente pode utilizar sim. Vamos então para a explicação de hoje. A primeira coisa que a gente tem é a igualdade entre números, tá? Complexos. Lembrando que o número complexo ele é escrito da forma A mais BI, em que o A e o B, tá, são números reais, ou seja, podem ser qualquer número, como 0, o 1, o 2, o menos 5, 3,2, 3 sobre 5 e assim por diante, tá? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. É um número complexo. Aqui em cima nós estamos dizendo o seguinte, ó. O número complexo x mais yi é igual ao a mais bi se o x for igual ao a e o y for igual ao b, tá? E aí nós vamos aplicar isso nesse exercício aqui, ó. Obtenha os pares ordenados x e y de números tais que x menos 3 mais x mais yi é igual a 5 mais 7i. Então, por igualdade, ó, a parcela real, o x menos 3, ó, ele tem que ser igual a quanto? Ele tem que ser igual ao 5, que não tem o i, tá? A unidade imaginária. E, consequentemente, o x mais y aqui tem que ser igual a 7, tá? Professor, para onde foi o i? Nós não vamos usar o i para resolver aqui, tá? A gente só quer saber os números reais. Então, o i não importa aqui. Só importa para a gente poder fazer a, agrupar os elementos. Então, tem o x menos 3 igual a 5. Então, daqui eu posso dizer que o x é 8, né? Por que, que o x é 8? Porque 8 menos 3 é 5. E aqui eu posso simplesmente fazer, ó, 8 mais y é igual a 7. Ora, para dar 7 aqui, o y tem que ser igual a menos 1, né? Porque aí fica 8 menos 1, 7. Ou seja, a solução é o par ordenado 7 menos 1. E simples assim a gente resolve. Professor, pode acontecer de cair mais difícil do que isso? Claro, né? Como a gente sempre sabe, tem questões sempre que são bem facinhas, tem questões que são médias, difíceis e aquelas impossíveis de se resolver, tá? Então pode sim ter questões bem complexas para a gente resolver isso aqui. Mas, como vocês podem ver, tá? Existem sim questões simplesinhas de se resolver isso aqui, tá? Vamos pegar uma um pouco mais complexa, que é essa aqui, ó. Aqui, essa daqui, a letra A, ela está bem dividida. Mas letra B, você está com todo mundo misturado aqui. Então, qual seria o processo mais básico para se resolver essa questão? Primeiro, nós vamos pegar aqui, ó,
Caiu para vocês também aí? A minha. Sim, a minha deu uma travada aqui. Deve ser a internet da SEG. Da minha irmã também caiu. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Então, o que eu estava explicando, né? Esse aqui não está organizado de forma bonitinha, igual esse aqui. Então, a gente primeiro precisa organizar. Como que faz essa organização? A gente tem que pensar no seguinte, ó. Quando a gente tem números complexos, deixa eu fazer aqui na frente aqui, eles são divididos da seguinte maneira. Ó. Por exemplo, é o A mais B, I, tá? Esse A aqui pode ter 1 milhão de coisas diferentes. Pode ter raiz quadrada, pode ter fração, pode ter número positivo, negativo, decimal, pode ser potência, pode ser o que quiser. E esse B também. Então, para poder garantir a igualdade entre duas parcelas, o que eu preciso fazer? Eu preciso agrupar os termos que possuem I e preciso agrupar os termos que não possuem e fazer a comparação do outro lado. Ou seja, a gente resolve por comparação. Então, é isso que a gente fez aqui, ó. A gente agrupou os termos semelhantes, ou seja, os que não têm I e os que têm I, tá? De um lado, ó. Esse aqui não tem I e esse tem I. Bom, ó. 2YI, o 2Y e o XI, o X, ó. Aí coloca o Y aqui fora. Porque aí você pode comparar, ó. 2x mais Y é igual a 12, porque ele não possui I do outro lado. Então, 2x mais y tem que ser igual a 12, que é a parte real. E desse lado aqui, o x mais 2y tem que ser igual a 9, tá? Eu coloquei o x na frente para deixar na ordem bonitinha das equações, tá? Então, esse aqui precisa ser igual a esse primeiro, para que a igualdade seja mantida, e esse carinha tem que ser igual a este, para que a igualdade seja mantida. Como nós vamos resolver isso aqui? Aí depende da sua forma e gosto, tá? Para fazer de maneira rápida e direta, eu vou pegar esse carinha aqui de baixo, tá? Não, vou pegar o de cima aqui, ó, e vou multiplicar por 2, tá? Vou multiplicar esse carinha por 2 aqui, ó. Então, nós vamos ter, ó, 4x mais 2y igual a 24. E aqui embaixo eu vou fazer, só repetir, não vou fazer nada. O que eu vou fazer agora? Professor. Da subtração. Diga. Desculpa, mas o senhor pode repetir a parte do agrupamento, que eu não entendi muito bem. Tá. A parte do agrupamento fica assim, ó. Eu vou apagar isso aqui que a gente já fez. Eu vou tentar desenhar um pouco maior o processo, tá? Isso aqui a gente já fez, deixa eu apagar aqui. Vou apagar isso aqui também, tá? Só pra gente... Deixa eu tentar fazer um pouco maior aqui, para ver se fica mais claro. A ideia é a seguinte, pessoal, ó, a conta é essa aqui da letra B. Ó. Nós temos 2x mais 2y i mais y mais xi igual a 12 mais 9i. Então, nós vamos fazer um agrupamento aqui. Ó. Que agrupamento é esse? Existem valores aqui, com letras, que possuem o i, que seria a unidade imaginária, e tem aqueles que não possuem. Então, nós vamos separar os que possuem com os que não possuem. Então, olhando para cá, vejam só. O 2x não possui e o y não possui. Ó. Vou agrupar eles aqui. Tá? Agora, eu vou colocar os que tem i. Então, 2yi mais xi. Do outro lado, não vou fazer nada, porque já está arrumadinho. Está bem bonitinho aqui do outro lado, não precisa mexer. Olhando para cá, nós vamos fazer comparações. Ó. A comparação vai ser, esses dois não possuem i, não possuem unidade imaginária, esses dois aqui possuem. Então, o que vai acontecer? Ó? Esses dois aqui, ó, o 2x mais y, ele precisa ser igual a 9. Desculpa, 12. Por que, professor, que ele precisa ser igual a 12? Porque lembrem-se que o número complexo possui parte real, parte imaginária. Então, a parte real desse lado precisa ser igual à parte real desse lado, enquanto que a parte imaginária desse lado precisa ser igual à parte imaginária desse lado. Ou seja, o 2x, 2yi, na verdade, né? Olha só, o 2yi mais xi, ele precisa ser igual ao 9i, tá? Bom, por que naquela hora eu não coloquei o i? Simples, porque o que vai acontecer com o i, ó, eu posso cortar o i, já que ele se repete em todos os termos. Ou seja, eu posso passar o i dividindo, vai cancelar todos os i's, tá?
Ou, de forma mais bonitinha, a nossa equação, né, o nosso sistema vai se tornar esse sistema aqui, ó. 2x mais y igual a 12. E aqui embaixo, eu vou colocar o x na frente, tá? X mais 2y igual a 9, porque o i foi cancelado. A questão de agrupar é basicamente o seguinte, ó. Você não conhece o x, você não conhece o y, mas você sabe que existe uma relação de igualdade entre duas grandezas, tá? Como que eu faço para descobrir uma? Eu faço por comparação. Essa comparação, em termos de números complexos, vai acontecer com a parte real, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó, deixa eu pegar um novo aqui, ó. Então, a comparação fica assim, ó. Então, eu tenho aqui, ó, A mais B, né? A mais B e aqui eu vou colocar o x mais yi. Ou seja, ó, eu tenho que esse termo A, ele precisa ser comparado com esse termo x aqui que está sozinho. Eles precisam ser iguais, tá? E esse B precisa ser igual a esse que está com o i. Então, o B precisa ser igual ao que está com o i. No nosso cálculo aqui, é isso que a gente está fazendo, ó. O 2xy, que é a parte real, ele está comparado com o 12, ó. E o 2y, x, está comparado com o 9. A gente vai resolver essa conta e descobrir quais são o x e o y, e que quando eu resolver isso, o resultado vai dar 12 mais 9i. Vocês vão ver já já. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar essa equaçãozinha aqui e vou multiplicar por 2. Tá? Então, quando eu multiplicar por 2, eu vou obter essa nova equação. 4x mais 2y igual a 24. E aqui embaixo, vou só repetir. Bom, vamos usar agora o método da subtração. Como que funciona? Só subtrair. 4x menos x, 3x. Esse corta com esse, porque são iguais. E 24 menos 9 vai dar 33, tá? Como dá para dividir por 3, né? Nesse caso, o x é 11, porque 11 vezes 3, 33. Acabou o x. Como que eu faço para descobrir o y? Para descobrir o y é fácil, é só substituir em qualquer uma dessas equações. Eu vou optar por substituir nessa de cima aqui, porque o y já está sozinho. Então, y é igual a 12. Eu vou passar o 2x para o outro lado. 2x, só que o x é 11. Ou seja, 12 menos 22, que vai dar menos 10. Descobrimos aí o x e o y, tá? Bom, uma outra coisa que pode ser feita aqui é o que nós chamamos de prova real. Tá vendo aqui em cima? Ó? Então, 2 vezes 11, mais o x é 11, né? 2 vezes o y, que é menos 10i, mais o y, que é menos 10, mais o x, que é 11, e repete o i, ó. Tô pegando essa parte aqui, ó. O resultado tem que dar 12 mais 9i, tá bom? 2 vezes 11 dá 22, 2 vezes menos 10 dá menos 20, mais com menos dá menos, e 11i eu vou só repetir. Então, 10 mais 11i. Olha só, 22 menos 10, 12. Eu não posso fazer 10 mais 11i porque aqui tem o i, então não posso somar. Tá? Eu posso fazer esse aqui, ó. Menos 20i mais 11i, o resultado vai dar menos 9i. Tá? Agora só tem um erro aqui, que tem um sinal de menos aqui. Deixa eu ver onde é que eu coloquei o sinal de menos errado. Que é para dar positivo. O senhor falou 24 menos 9, 33. Na parte do x, para descobrir o valor do x. Aqui? O senhor falou 24 Mas eu sei menos esse 9, aqui, ó. 33. É verdade. Obrigado, Diego. 24 menos 9 não é 33, né? 24 menos 9 é 13, né? É 13? Vou pegar um calculador aqui, né? Porque eu não estou confiável em fazer uma conta de cabeça. É 15, rapaz. 13 é 15 aqui, ó. 15, então o x aqui vai ser 5, tá? Só mudando aqui. Então aqui vai ser 5. Só que o resultado aqui final vai ser menos 2. Ó. Isso aqui vai mudar tudo, né? Deixa eu limpar aqui.
fazer aqui de vermelho. Ó. Então, vamos substituir de novo. Então, eu fiz errado aqui a continha, vamos lá. Então, o x é 5 e o y é menos 2. Então, vou substituir aqui, o resultado tem que dar aquele lá. O y é menos 2. Então, vamos lá. 10 menos 4i menos 2 mais 5i. Ó, 10 menos 2. Novamente. Está dando errado. Ah, tá. É mais aqui, né? Isso aqui é positivo, esse negativo fica mais. Desculpem aí, mais uma vez. Então, aqui é mais e aqui é mais. Então, 10 mais 2, 12. 4 mais 5, 9. Tá? Só não façam contas erradas, tá? Senão vocês erram. Essa dica aí. Então, assim, a gente faz por comparação, tá? Faz por comparação para fazer tudo bonitinho. Alguma dúvida? Deu para entender? Deu. Bom, então vamos para o próximo aqui, né? Deixa eu ver se essa aqui é por comparação. É a questão 2, né? Deixa eu ver se a questão 2 é por comparação, que aí se ela for por comparação, a gente já faz ela aqui, senão a gente faz a outra. Aí lembrando que hoje vai ter atividade, tá? Ontem eu não passei atividade, mas hoje vai ter. Bom, a questão 2, pessoal, não vai ser por comparação, eu preciso do conjugado, que é o que eu vou ministrar agora, tá? Bom, estudando números complexos, a gente tem aí que define novas operações, né? Por exemplo, a gente estudou... vocês estudam números, né? Desde o primário, desde o ensino fundamental, lá no início. A gente aprendeu a somar, multiplicar, dividir, fração, tudo com números decimais, com números, todas as operações com números. Depois, lá no ensino médio, por exemplo, a gente aprendeu funções, a gente aprendeu equações, expressões algébricas, aprendemos matrizes, sistemas. Todos eles possuem operações que a gente usa neles. Analogamente, para números complexos, a gente vai ter também. Por exemplo, uma dessas operações é chamada de conjugado. E o que é o conjugado do número complexo? Ele é representado por essa barra, como vocês podem ver aqui, né? Z barra. E o que ele faz? Se o número Z original é o A mais BI, o conjugado faz a simples coisa de fazer A menos BI. Ou seja, o conjugado, ele troca o sinal da operação do B, tá? Do número imaginário, ele troca o sinal. Por exemplo, aqui embaixo, nós temos 3 mais 4i, ele se torna 3 menos 4i. Se ele for 3 menos 4i, ele se torna 3 mais 4i. Tá? Ele troca o sinal do meio, tá? O sinal do número imaginário. Se a gente tiver somente um número imaginário, como esse caso aqui, ó, ele vai ficar negativo. Porém, se for um real puro, um número real, por exemplo, 3 barra, ele continua sendo 3 positivo, tá? Porque só muda o sinal do número negativo, tá? Para que serve isso? A gente vai fazer o exemplo para vocês verem para que serve na prática. Observem aqui, ó. Quais são as propriedades? Se ele for um número real, tá? O conjugado do conjugado de um número complexo, tá? É o próprio número complexo. Ou seja, por exemplo, eu tenho Z é A mais BI e o conjugado de Z é A menos BI. Então, o conjugado do conjugado é igual volta a ser A mais BI. Tá? Ele volta para o valor original, que vai trocar de novo o sinal. Segunda propriedade, o conjugado da soma é a soma dos conjugados, e da diferença é a diferença. Ou seja, se eu tiver um número complexo Z mais W, são dois números complexos, então isso aqui é Z mais W, tá? Então, continua valendo a propriedade da soma. Multiplicação também vale a propriedade. A multiplicação dos conjugados é sempre positivo. E se A é um número real, como a gente viu aqui, o conjugado não faz nada com o número. Mas vamos para a prática para a gente ver como que aplica essa regra, tá? Exemplo 2, nós temos o seguinte. Se θ é um número real e Z é o número cosseno de θ mais I seno θ, é um número complexo que tem senos e cossenos, a pergunta é,
quanto que vale Z vezes Z barra? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que definir é o seguinte, ó. Primeiro, Z é igual a cosseno de θ mais I seno θ. Quando tem números assim, geralmente a gente coloca o I na frente para você não pensar que é seno de I θ, tá? Para que você não confunda e ache que é isso aqui, ó. Seno de θ I. O I está fora, tá? Então a gente coloca ele aqui na frente para não confundir como se ele estivesse dentro do seno. E pode causar essa confusão. Então vamos lá. Se Z é esse carinha, quem seria o Z barra? Z barra é só você repetir a parte real e mudar o sinal da parte imaginária. É isso aqui. Bom, então como que a gente resolve isso? Vamos aplicar a regra. Z vezes Z barra. Isso aqui é igual a Z, melhor, Z não, cosseno, né? Cosseno de θ mais I seno θ vezes cosseno de θ menos I seno θ. Como eu acho que não vai caber aqui, eu vou pegar uma página limpa aqui para a gente fazer, tá? Deixa eu apagar isso aqui. Apagar isso aqui. E vamos fazer o cálculo numa página limpa aqui, que eu acho que não vai dar. Então vamos lá. Z vezes Z barra. Isso aqui é cosseno de θ mais I seno θ, que multiplica cosseno θ menos I seno θ. Então vamos lá fazer a distributiva, tá? Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de θ. Menos, ó, cosseno vezes I seno, fica menos I seno θ, cosseno θ. Mais I seno θ vezes cosseno θ, fica I seno vezes cosseno. Menos, ó, mais com menos dá menos. I seno θ vezes I seno θ, fica I ao quadrado, vezes seno ao quadrado também de θ, tá? Vejam que esses dois do meio vão se cancelar porque tem sinais opostos, tá? Menos com mais, eles são iguais. E aí nós teremos cosseno ao quadrado de θ igual menos, né? Só que quanto que vale o menos o I ao quadrado? I ao quadrado vale menos 1. Essa é a definição. E aí menos com menos, mais. E aí nós temos seno ao quadrado de θ. Relação fundamental da trigonometria que nós estudamos ano passado. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, isso aqui é igual a 1. A gente estudou isso no início do ano, né? Então, a questão 2, tá? A resposta da questão 2 é a letra A igual a 1. Ok? Então, qual que é o processo? Fazer o conjugado, usar a distributiva aqui, tá? Ter o cuidado, tá, gente? Ter o cuidado aqui de substituir corretamente, multiplicar corretamente, tá? Chegar na conclusão aí que vai ser igual a 1. Alguma dúvida? Então vamos para a questão 3. Questão 3 aqui diz o seguinte, ó. Resolva em C, 2Z mais Z vezes I igual a 12 mais 9I, tá? Bom, para essa questão aqui, a gente poderia fazer de algumas maneiras diferentes, por comparação, mas eu vou fazer da seguinte maneira. Suponha que o Z seja igual a eu vou usar X aqui para ficar mais bonitinho. Suponha que X seja, o Z seja X mais YI, tá? Então, o conjugado de Z, por exemplo, vai ser X menos YI. Aí ele pede para a gente resolver essa continha aqui. Então, a continha é assim, ó. 2Z, então vai ficar 2x mais YI. Coloca entre parênteses, porque tem dois termos, tá? Mais o conjugado de Z. O conjugado de Z é x menos YI, multiplicado por I, igual a 12 mais 9I. Vamos fazer distributivas aqui. Teremos 2x mais 2YI, mais I, x vezes I dá xI, mais com menos dá menos.
Do yi vezes i vai ficar yi ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar mais y. Aí só repete o restante. Nós vamos resolver essa conta aqui por comparação novamente, tá? Então, quem não tem i, então fica 2x mais i igual não, né? Mais aqui tem i. 2yi mais xi. Isso aqui é igual a 12 mais 9i. Resposta, só olhar a questão 1, letra B, tá? Que é o mesmo cálculo que a gente fez aqui, ó. Questão 1, letra B, ó. Mesma questão. O resultado vai dar 5 e 2, tá? Então, nesse caso aqui, para a questão 3, tá? Olhando a questão 1, item B, o resultado vai dar x igual a 1, desculpa, x igual a 5 e o y igual a 2. Então, vai ficar 5 mais 2i. Essa é a resposta da nossa questão. Alguma dúvida, pessoal? Não? Eu vou estar encerrando a gravação agora. Vou estar passando a atividade para vocês. E